Bom, pessoal, começando aí então a rodada de perspectiva dos processos internos. Nós podemos fazer ponto a ponto, ou se caso alguém queira, pode levantar a mão para falar sobre algum desses pontos, né? Primeiro ponto é implementar metodologias ágeis de gestão de projetos para aumentar a eficiência e adaptabilidade, capacitação contínua e a criação de rotinas de melhoria contínua. Promover a integração de sistemas e ferramentas de comunicação para facilitar a colaboração interdepartamental, que abrange a adoção de ferramentas de colaboração digital, a realização de encontros regulares de alinhamento e a concentração de processos internos em uma única plataforma. Terceiro ponto, desenvolver estratégias de captação de recursos diversificadas, incluindo parcerias público-privadas e crowdfunding, soluciona o desafio da dificuldade na captação de recursos financeiros, diversificando fontes de financiamento. E o quarto ponto é estabelecer canais diretos de comunicação e participação para stakeholders, usando plataformas digitais e eventos presenciais. Quinto ponto, utilizar indicadores de desempenho-chave, os KPIs, específicos para avaliação contínua, incluindo desenvolvimento do sistema robusto, monitoramento e avaliação com feedback regular. Sexto ponto, desenvolver soluções para os desafios internos, como resistência às mudanças e avaliação de impacto dos projetos. Envolve a implementação de programas de capacitação e a definição clara do core business. Ponto 7, padronizar processos e reduzir burocracia para otimizar a agilidade organizacional, definição de processos críticos, a desburocratização com o uso de tecnologia de inteligência artificial. Oitavo ponto, fomentar a formação de parcerias eficazes e trabalhar em colaboração com universidades e escolas técnicas para reter talentos. E o ponto 9, estabelecer governança clara, incluindo a gestão de contratos, riscos e responsabilização dos atores, incluindo a implantação de uma governança entre as partes e a organização das modelagens de processo. Eu vou levantar um ponto que foi o colega Mozart que falou ontem, que eu achei muito legal, que fala sobre a segurança jurídica, né, que os participantes da Cidade de Inovação teriam que vislumbrar antes da participação. Então, se você quiser, eu estou sugerindo, não precisa falar, mas se você quiser falar um pouquinho sobre isso, de que essa necessidade de eles terem segurança jurídica deve ficar bem clara para eles antes da participação deles, para que isso seja um ponto de atratividade, né, um ponto que traga segurança para todo o processo. Quer comentar, moça? Quando a gente fala de perspectivas de processos internos, nós temos que estar preparados para, né? Então, é disso que eu estou dizendo. Qual é a dor que existe na população, nas pessoas, nos nossos clientes? Tá? Eu não consigo falar da minha ideia porque eu acho que alguém vai copiá-la. Eu não consigo compartilhar com você a minha dor, porque eu acho que você vai resgatar essa dor para você, vai resolver, não vai dividir comigo o lucro e vai embora. Então, esse é o grande problema da mesa, e aí vem a Cidade de Inovação resolvendo essa questão. Se a gente consegue, então, valorizar, dar essa valorização a esse encontro, a essa conectividade, de modo que a pessoa que sentam às mesas consigam entender juridicamente que eles estão protegidos para então expor a sua ideia de forma clara, objetiva, chegando a um senso comum. Então, ou seja, nós somos o ponto de apoio certo que eles vão procurar. É atrativo. É interessante eu procurar aquele lugar porque eles vão me dar esse apoio de eu conseguir me abrir, expor com segurança, sem perder nenhuma informação, e eu vou ter além disso, os serviços que isso pode resgatar. Ao mesmo tempo que eu vou dar um apoio jurídico em que, eu sou uma empresa que já tenho 30 anos de mercado, mas você é um autônomo que não empreende, você simplesmente tem a solução. Então, nós temos um nível muito diferente. Então, nós, como Cidade de Inovação, precisamos de preparar este que não tem esse mesmo nível a ter este nível. Então, nós também fornecemos esse serviço, tanto jurídico quanto esse serviço de capacitá-lo a ter esse mesmo nível, e daí surgir uma spin-off, outro serviço.
como ser um empresário, quais os quesitos para ser empresário, que é o que o nosso amigo palestrante falou. Eu esqueci da Bugai, né? É isso. Ele trouxe justamente isso, que ele aprendeu a empreender quando estava empreendendo. Faltou essa informação. E na comunidade acadêmica, isso não é trabalhado. Não é trabalhado a nota fiscal no bolso. Não é falado de venda, que você tem que ser ventável. Em todo tempo. Nós temos que nos vender todo o tempo. E como empreendedor, buscar uma oportunidade é tudo o que você quer, uma oportunidade. Então, ter essa característica na cidade de inovação é fundamental. Dar segurança jurídica, dar capacidade a quem não tem. São serviços facultativos, mas eles são serviços que podem ser, é necessário de se ter para que a cadeia produtiva dentro da cidade de inovação aconteça. Caso contrário, ela não vai ocorrer, ela vai falir, porque alguém vai omitir alguma informação. Então, isso é fundamental para começar o processo. Qualquer outro processo que você pensar tem que passar por isso, tem que ter essa transição. A outra é a carência emocional. A carência emocional influencia na sua ideia. E você se apega nesta ideia por sua carência emocional. Então, ninguém presta atenção nisso, mas é um fator de risco do projeto. A carência emocional. Ter um departamento que trabalhe essa situação das pessoas que estão ali propondo, na percepção de existir essa carência, é fundamental para que o projeto cresça. Senão ele também não vai crescer, ele vai morrer. A gente está falando de ir para o buraco, eu estou falando que já vai entrar no caixão. Antes de ir para o buraco, o caixão já está lá. Já morreu o projeto, não é viável o projeto. A cidade de inovação quase que vai ter que ejetar daí. Se não tratar isso nesse ponto, já ejeta esse projeto aí. Porque senão isso não vai acontecer por algum motivo. Por uma carência emocional, o projeto para no meio do caminho. Aí o fator de índice de efetividade de projetos vai cair. Por que vai cair? Porque não foi tratado isso inicialmente. Mas a gente já sabia que era uma ruptura que tinha que acontecer. Então, o índice vai ser influenciado de eficiência, de conectividade, justamente por não ter tido esse tratamento, ou ter essa atenção com esse tipo de coisa. Esse diagnóstico de gestão, né? Você trouxe essa palavra quando eu estava na mesa com você. Um diagnóstico de gestão antes que comece a ocorrer. Aí vem a questão do item 7, que eu acho que a gente pode trazer um pouco disso. Padronizar processos e reduzir burocracia para otimizar a agilidade organizacional. Hoje, nós temos muita IA resolvendo essa questão de desburocratizar. Você liga para lá, aí você resolve algumas perguntas e com isso você tem um índice mais ou menos de como que é a pessoa, o perfil daquela pessoa, e com isso a gente consegue falar assim, a fulana ela tem um índice 2 de 10, o outro tem um índice 8 de 10. Opa, tá, então eu tenho um descasamento aí. Eu vou gastar quanto na minha estrutura? Para deixar os dois com 10 ou com 9 ou com 7. Eu vou gastar isso. Ok, eu já consigo dimensionar o que é necessário. Mas só via inteligência artificial, eu acho isso muito longe. Então, se alguém responde uma desburocratização via IA, quando receber o formulário, alguém, aí eu volto a falar, processos internos, alguém aqui liga para a pessoa, nesse mesmo momento que tem o telefone lá, recebemos o seu formulário, estamos avaliando e entraremos em contatos em 24 horas. Não pode ficar muito longe, tem que ser rápido, assim como a IA foi. Se a pessoa não tem essa condição de entender o que está escrito, como que se chama isso? Leiturabilidade, mas tem um outro nome mais bonito que você falou. Assimetria informacional. Gente, eu achei isso fantástico, esse nome. Assimetria informacional. Muito bacana. Se a pessoa não tem essa assimetria, ou a escrita não tem essa assimetria informacional, os dados vão entrar de forma equivocadas.
Tá? Então, a informação que está entrando não é equivalente ao que realmente ocorre. Aí, a importância da definição de processos críticos, não a definição, mas ter uma pessoa que possa receber essa pessoa que não tem essa habilidade, para que, então, numa entrevista como estamos aqui, ela possa, então, organizar essas informações e desburocratizar isso para essa outra pessoa, para que seja o perfil mais correto, para que o processo também não seja moroso posteriormente. Isso tudo a gente está falando de dar velocidade ao processo. Inicialmente parece ser custoso, mas não é custoso. Vocês vão perceber que no processo, na cadeia produtiva, isso vai ter um valor gigantesco, além da proximidade com a comunidade. Eu vou lá porque eles me atendem olho no olho, eles me entendem. Eles trazem para mim o que eu não consigo entender, o que está escrito no site. Eles são diferentes. Eles nos recebem. Eles desmistificam o empreendedorismo e a inovação. Então, a gente está falando de um valor à cidade de inovação nos processos internos. A gente começa a ser ruptura. A gente vai fazendo rupturas que todo mundo está com essa história de inteligência artificial, o próprio computador responde, e, na verdade, a gente está quebrando isso, atendendo os dois mundos, né, as duas esferas. Tem gente que tudo bem, vai ter essa leitura muito ok, jóia, mas tem gente que não. E a gente vai deixando essas pessoas à margem, e são gênios que estão aí e que a gente pode dar muito valor a essas pessoas também, né? Ok? Eu acho que seria isso, eu fico aberto. Perfeito. Vou só fazer uma pequena palavrinha. Você comentou aí de acrescentar pessoalidade em todo esse processo que a gente fala muito de inteligência artificial, né? E que essa pessoalidade, uma pessoa ou um grupo que vá facilitar essa desburocratização, ela representa um controle interno que, no fim das contas, vai ter um custo, mas que vai reduzir o custo do processo como um todo. E eu trabalho também com inteligência artificial de forma bem superficial, mas quanto mais você aprende sobre inteligência artificial, mais você vê as limitações que ela tem, em especial quando a gente fala de processos que precisam de um toque humano, né? Então, quem aqui nunca acessou um serviço de inteligência artificial no celular e ficou irritado porque a inteligência artificial não estava entendendo o que isso aqui queria dizer? Enfim, tem alguns serviços que são limitados pela inteligência artificial. E eu acho que esse não é o nosso caminho. Nós temos que ter isso em processos pontuais para que agilize, mas que realmente a gente tem que ter a pessoa, um ser humano na ponta. Tem público para as duas coisas, exatamente. Pode falar. Oi. Oi. Foi. Não, acho que complementar um pouco, eu estava com o Mozart ontem no grupo, a gente discutiu bastante esse tema, e acho que você trouxe agora também, Mozart, também a questão que a gente falou bastante, a questão da humanização do processo, e de como a gente falou até no primeiro encontro que a gente teve, da questão da acessibilidade, da gente conseguir dar acesso a mais pessoas à cidade de inovação. Então, quando você começa a colocar as barreiras aí da tecnologia, eventualmente, daquele contato frio que a gente tem via inteligência artificial, que é excelente para diversos pontos, mas que afasta, né, nos outros, acho que essa questão da humanização do processo, que é como a gente colocou no grupo ontem, é muito importante, assim como, claro, sem esquecer a burocracia, que ela é importante, essa burocracia de como que vai ser para, enfim, empresas, organizações estarem aqui dentro, mas a simplificação do processo e a diminuição da burocracia. A gente discutiu ontem que esses seriam dois pilares assim, que a gente teria que pensar para a cidade de inovação, que é a humanização e a simplificação. E até mesmo essa questão de processo, a gente está falando de pessoas que vão estar aqui dentro, né? Que eu acredito que a gente não tem isso muito desenhado ainda, mas foi comentado ontem também no nosso grupo e também foi trazido por outras pessoas, né, os passageiros de outros ônibus, a questão de que estrutura seria essa aqui dentro, que é a governança, logicamente, que a gente vai discutir ainda, mas quem seriam essas pessoas que estariam aqui dentro, que seria quem faria esses processos internos, né?
que a gente vai ter projetos aqui dentro, querendo ou não. Então, a gente falou da possibilidade de ter realmente um escritório de projetos aqui dentro, de ter alguém para acompanhar essa questão jurídica, ter alguém, não, um grupo que seja, enfim, esse escritório que acompanha tanto essa questão jurídica quanto a questão da entrada dessas organizações aqui e que faça esse acompanhamento humanizado, né, que é como a gente está trazendo, para conseguir identificar até mesmo as potencialidades e desafios de cada uma, que às vezes nem eles têm tanta noção, mas quando você faz, por exemplo, uma entrevista de entrada dessas organizações aqui, você consegue identificar, às vezes, oportunidades que nem mesmo a própria organização ainda conhece. Enfim, tem que ser alguém que vai conhecer muito bem tanto a cidade da inovação quanto as oportunidades. Então, muito trazer essa questão da importância da humanização mesmo, de tentar buscar ser acessível, né, em linguagem, humanizar o processo, para a gente conseguir, de fato, efetivar os processos internos. Assim. Só um minutinho. Deise, se apresenta e você... Sim. Deise, do Polo de Inovação, aqui do IFES. Sobre esse assunto do atendimento humanizado, eu posso compartilhar um pouco da experiência que o Polo tem. Nós executamos projetos com empresa, né, desde 2015. Foi para isso que a gente foi criado, para atender a demanda de pesquisa aplicada da empresa. A gente tem no Polo de Inovação o site com formulário para a pessoa preencher, eu quero falar com você. A gente percebe que esse formulário é utilizado, principalmente para quem está longe da gente, outros estados, talvez até fora do Brasil, mas o que mais acontece é a pessoa vir falar conosco. E essa demanda, ela pessoal, a gente acolhe, a gente entende a pessoa com mais facilidade quando ela vem conversar conosco. Então, eu acho importante ter as duas frentes, deixar aberto para IA, mas ter alguém aqui para receber. Quanto aos processos críticos, depende, né? Depende do que é a cidade da inovação, porque o arcabouço de regras e documentos jurídicos que vão reger isso aqui vai depender, vai ser uma organização social? Se fosse uma empresa, trabalha de um jeito. Se for do serviço público, trabalha de outro jeito. Então, a gente pode falar desburocratizar, mas depende do que vai ser a cidade da inovação. Se ela for um órgão público, ela não tem como fugir de certas coisas. Se ela for empresa, ela não tem como fugir de outras coisas. Mas, de maneira geral, penso que poderia copiar uma coisa que a gente viu, no caso da Embrapi, que deu certo, que é o Sistema de Excelência Operacional. Nesse momento, antes de saber o que a gente vai fazer, a gente pensa como vai fazer e escreve uma orientação. No caso da Embrapi, foi um sistema definindo eixos, maneiras de fazer e um manual de operação. Aí deixa nesse sistema a orientação para quem vai trabalhar no futuro, já avisando a desburocratização, observando os erros que a gente cometeu no passado, uma instrução. Isso tem a ver com um ponto de melhoria contínua, que eu acho que está no outro slide. Essa é algo interessante. Ali, ó, rotinas de melhoria contínua. Né? Então a gente pode usar isso como um benchmark. É legal. Bom, sou o Carlos, eu trabalho na B. Button Ventures e eu também sou um morador aqui do bairro. Né? Então, eu faço parte da comunidade também aqui. E a gente vai fazer uma bagunça danada aqui. Né? Imagina o tamanho que isso é, o tamanho o impacto que vai ter nessa comunidade. E eu não estou vendo um processo crítico que é a relação com a comunidade ali exposta. Sendo que eu acredito que a gente vai se tornar um problema aqui, talvez. Né? Não vai ser todo mundo que vai comprar a ideia da cidade de inovação aqui em Jardim da Penha. Então, a gente tem que ter um processo bem robusto quanto a essa relação. Tá? E eu acho que deveria ter algo pensado muito ali com a comunidade. Tá? E trazendo tudo isso que a gente está falando, da humanização do atendimento, que é aí que a gente vai ganhar. Aí que nós vamos ganhar o jogo com a comunidade. Você fala de um processo de relação com a comunidade. Né? Isso aí. Talvez aquele 4 ali não abrangeria, canais diretos de comunicação e participação, porque eu imagino a comunidade Jardim da Penha como um stakeholder importante. Aquilo ali é o que vai clarear
essa relação, mas tem que ter muito o olhar para a comunidade. O que a comunidade... E ter desafios da própria comunidade. Aqui nós temos um problema enorme com o morador de rua. Então é trazer talvez esse tipo de desafio. Como é que a gente pode trazer aqui e resolver esse problema, né? Não só pensando nos problemas nos corporates, nas startups, a sociedade também aqui, onde que a gente está, onde nós estamos agora, a gente vai impactar e também temos que impactar de forma positiva, né? Então é trazer desafios dessa comunidade para ser resolvidos aqui. Alguém tem algum comentário? Eu faço uma sugestão. Acredito sim que tem que ter um olhar para a comunidade Jardim da Penha, um canal, mas eu acredito que esse tipo de problemas, eles serão resolvidos com projetos, não com processo. Entendeu? Perfeito. Projetos. Mas eu acho que tem que ter um processo para olhar para a comunidade, essa relação com a comunidade. Mas é projeto, isso é com projeto. Eu ia levantar um outro ponto também, que nós conversamos na mesa, do processo, entre aspas, seletivo dos participantes daqui da Cidade de Inovação. Quais seriam os critérios que nós adotaríamos para que essas empresas ou startups ou qualquer outro tipo de conexão que seja feita, quais serão os critérios que eles deverão atender para estarem aqui dentro, né? Eu falei isso também na outra rodada, de que a gente precisa ter alguns princípios que devem ser os inegociáveis, não negociáveis, né? E quais seriam os critérios que esses participantes teriam que adotar para estar aqui dentro, né? Quais seriam as prioridades que a Cidade de Inovação escolheria para que essas empresas pudessem participar aqui dentro? Bem, só vou tentar dar minha contribuição aqui. Meu nome é Luiz Cláudio Manhago, sou da Findes, né, do Connect. E, assim, a gente discutiu isso ontem no nosso grupo, realmente em relação a estar aqui, né, pensando até no que o Luciano Reiser falou lá no primeiro dia, né, o que a Cidade de Inovação não deve ser, né? Com base no que nós não podemos ser, é que a gente estabeleceria o que queremos que esteja aqui, né? Que a gente já tem aqui nossa missão e também os direcionadores que já foram construídos anteriormente. Então, com base neles, deveria ser feito realmente regras imexíveis, né, para que não entre nada pela janela e destrua todo um complexo pensado aí por tanto tempo e envolvendo tanta gente que quer que isso aqui se desenvolva como algo de referência mesmo, que a gente possa ser benchmark em outros estados, ou até fora do país. Mas, assim, é muito importante essas regras, né, em relação à forma de captação dos interessados aqui, né? Então, assim, não querendo excluir, mas é muito importante que os objetivos sejam bem claros para a comunidade. Por isso, nos nossos grupos, a gente falou muito sobre comunicação, né? Eu acho que é um dos processos internos mais importantes dentro de algo grande, né? A comunicação dentro de casa já é às vezes complicado, né? Quando começa a expandir, a comunicação fica mais complexa, até mesmo que o colega falou, né? Eu acho que foi ela. Nem todo mundo interpreta da mesma forma, né? Então, assim, a comunicação interna tem que ser muito eficaz, muito, para que realmente todo mundo saiba o papel que está aqui, né, o que tem que se fazer aqui, e que possa esclarecer para qualquer um que seja questionado como participar desse projeto, né? E para o externo, como nos stakeholders ali, eu acho que essa questão que ele falou é verdade. É um plano de ação, é um projeto que tem que ser implementado para estabelecer ou construir a forma de interação com a comunidade aqui. Porque eu penso um pouco diferente. Isso aqui não é da comunidade. Vai influenciar
extremamente, porque vai ter fluxos aqui. Mas na minha concepção, isso aqui pertence, se não for só da Grande Vitória, também do estado todo. Então, a ideia disso aqui é que ele seja realmente um ponto de concentração de pessoas que têm interesse em empreender de alguma forma, né? Isso... Deixa eu tentar argumentar algumas coisas. Eu sou Mozart, né? Sou do IFES Vitória. Vamos lá. Onde que Jardim da Penha ganha? Tá, que seria a primeira pergunta. Ele ganha com o crescimento da cidade de inovação. Como? Nós ainda não estamos no plano de negócios, que vai ser mais adiante. Lá pode ser diretrizado no plano de negócios a destinação de recursos de projetos efetivos à ação direta à comunidade. Primeiro ponto. Então, indiretamente, o Jardim da Penha ganha. Trazer uma tecnologia para que, a nível de estado, ou a nível de país, ou internacionalizar, todas as ruas vão ter que ser melhoradas. Todos os acessos vão ter que ser melhorados. Todas as primeiras tecnologias desenvolvidas aqui vão ter que ser aplicadas no bairro. Vocês vão ser o primeiro bairro a ter de prontidão a primeira tecnologia desenvolvida aqui. Vai ganhar muito. O valor aquisitivo de um imóvel em Jardim da Penha vai triplicar por causa dos acessos que já se tem. Então, assim, a valorização de Jardim da Penha vai ser disruptivo, entendeu? Então, assim, vai ganhar muito indiretamente. Não dá nem para se dimensionar, nem mensurar. A comunidade vai ver esse acesso assim que os projetos e as conexões começarem a acontecer. Assim como a Vale auxilia Jardim Camburi com parques, que eu percebo que ela fica construindo ali em volta, e aquilo ali é muito pequeno movimento diante do que a Vale causa. Mas tem uma melhoria no próprio bairro por causa disso. Aqui é a mesma coisa. Só que você vai ter uma coisa aqui muito maior que a Vale. A gente está falando de um negócio maior que a Vale. A Vale vai ser um dos itens aqui dentro, um pequeno item. Então a gente está falando de uma coisa gigante. Com relação ao pertencimento... Isso que você falou lá. Eu ainda acho que o impacto depende de quem vê. Quando você fala, a Vale traz um monte de benefícios, mas ele também traz um monte de problema. E vai ser assim também com a cidade de inovação. Vai trazer um monte de benefício, mas também vai trazer transtorno. Então é essa relação que a gente tem que ter um processo para olhar para isso. Que olhe isso, que observe realmente o impacto positivo que estamos tendo, o impacto negativo, e a gente ir ali defina as ações para que a gente continue a ter um bom trabalho. Mas o impacto vai ter também negativo, não só positivo. Vem o ponto agora que eu ia levantar, é o seguinte: não tem como eu limitar quem entra por regras, mas tem como eu reavaliar isso de tempo em tempo, para esses limites dessas regras ir abraçando. Inicialmente elas vão ser mais restritivas, por causa da condição da cidade de inovação não conseguir abraçar todo mundo. A gente vai ter um momento que vai ter que fechar realmente para atender, porque a gente não consegue atender todo mundo aqui agora, mas a gente vai conseguir atender. Então agora a gente precisa de restringir um pouco para colocar isso tudo girar, e reavaliando isso de 2 em 2 anos, de 5 em 5 anos, e essas fronteiras e ampliando ou indo ou se restringindo, e avaliando a comunidade Jardim da Penha também da mesma forma. Isso foi positivo, isso foi negativo, e aí ir equacionando isso ao longo do crescimento da coisa. A gente não tem como, num projeto desse tamanho, falar ou tentar prever os cenários, exatamente quais cenários vão ocorrer. A gente tem uma previsão do que pode acontecer, mas a gente não tem certeza do que vai acontecer. Mas tem como a gente equacionar isso ao caminhar. A gente sabe que pode ser muito bom. Isso eu sei, que pode ser muito bom.
desde que a gente sempre reavalie o processo. Então, essa melhoria contínua do processo, os profissionais que vão estar trabalhando aqui dentro para atender esse público precisam de viajar, precisam de conhecer outros lugares, não pode ficar aqui dentro sem reciclagem. Eles precisam de viajar, reciclar, andar, e quem não quiser viajar vai ter que sair do processo, porque ele está impedindo o crescimento disso daqui, porque precisa de se inovar todo dia nos processos internos. Todos os dias precisa ser reciclado, inclusive os processos de avaliação para crescimento do ambiente, senão fica insalubre mesmo. Eu concordo plenamente. Não? Melina Ifes, de Piúma. Eu concordo com o colega que é um processo que tem que ser pensado, porque é a comunidade na qual localmente a gente está inserido. Então a gente gera impactos, sejam eles positivos ou negativos. E isso tem que ser levado em consideração. E aí entra, eu acho que vai entrar também um pouco na questão do gerenciamento de risco, de tudo isso, assim, qual que é o impacto, isso, a gente analisar quais são os riscos dos impactos que serão causados, o que a gente agora tem que fazer ou pensar para que isso não aconteça. Ou se acontecer, como que a gente vai gerenciar, mitigar, enfim. E um outro ponto que eu acho importante, acho que a gente já abordou aqui também, e para mim, talvez pela minha área ser muito prática, eu sou da área da administração e estou ali no dia a dia do gerenciamento, da execução, e às vezes o meu pé está muito no chão. Às vezes. E aí a minha preocupação recai sobre como gerenciar tudo isso, o dia a dia disso, assim, quais os processos, e claro, vai recair sobre qual a natureza jurídica, né? Daqui de novo a gente... e como isso ser menos burocrático e mais ágil e mais inovador, dentro de uma perspectiva que quem está conduzindo isso aqui, pelo menos a princípio, é um órgão público. Então, a gente tem todas essas amarras. Então, para mim, um processo interno muito delicado e que tem que ser pensado são os processos de manutenção disso daqui. Como que a gente gerencia isso no dia a dia? Porque a pulsão, né, a inovação de projetos, isso eu consigo imaginar. Isso para mim não está muito claro, porque eu realmente tenho dificuldade às vezes, mas eu consigo visualizar. Agora, o dia a dia ali do problema, do que está acontecendo, de quem que vai dar conta disso, de como que isso vai acontecer e como que isso vai ser organizado, né? Enfim, isso para mim ainda é uma incógnita. Talvez colocar um processo. Nós temos o Denis hoje, que é nosso prefeito, né? Então, temos o vice, o Wagner. A gestão municipal da Cidade de Inovação seria um grande processo que olharia a cidade como uma cidade, né? E fazer essa gestão de um olhar um pouco mais amplo, e depois teríamos setores divididos. E a outra ideia que foi levantada é de criar um processo de gestão de risco dos stakeholders, que seria realmente um plano onde a gente preveria cenários que antecedem os riscos que poderiam acontecer e que mitigam os riscos que acontecessem, né? Aí, nesse caso, por exemplo, quais impactos para a comunidade de Jardim da Penha a gente poderia prever ele em um plano de riscos, entendeu? Poderia ser um processo, né, de gestão de riscos, mas aí seria uma sugestão. E como que a comunicação com essa comunidade tem que ser feita para minimizar? Isso, a matriz de risco de stakeholders, ela prevê tudo isso, né? A forma de comunicar, as ações a serem adotadas, né? Alguém quer contribuir mais uma coisa? Não, só sugerir que você poderia já entrar no tema de
poderia entrar já num tema, então, de governança, que eu acho que é outra questão muito sensível, está relacionado ao que ela falou na questão jurídica, de formação dessa gestão aqui, porque se for pública, como ela falou, se for pública você tem os entraves do serviço público. Eu trabalho no sistema FINDES e a gente também tem problemas, principalmente quando você precisa adquirir alguma coisa, né? Contratar alguma coisa, comprar. Então, assim, aqui não pode ter isso. Aqui tem que ser feito de uma forma... Bem, a gente está falando de agilidade, né? Então não dá para a gente pensar que seja feito assim. Tem uma proposta, né, para uma outra instituição, que é uma instituição ente, que é uma parceria público-privada para fazer gestão desse local, onde você tivesse realmente uma possibilidade de fazer uma gestão privada aqui, captando recursos, né, fazendo a utilização dos recursos de forma eficaz, prestando conta a uma governança bem estabelecida, bem definida, né? Então, eu acho que poderia aproveitar esse tema aqui, falando da governança, porque acho que realmente é algo que é até muito sensível, né, bem sensível. Salvo engano, vai ter um momento para falar sobre a governança em encontros futuros, eu acredito, né?